Eméritos Presidentes do Supremo Tribunal de Justiça, Excelências, Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, Excelência, Excelentíssimo Sr. Vogal Desembargador do Conselho Superior da Magistratura, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente do Tribunal da Relação de Coimbra, Excelentíssimos Srs. Presidentes e Coordenadores do Ministério Público de Tribunais de Comarca, Srs. Conferencistas, Sr. Moderador, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Uma palavra inicial vai para cumprimentar todos calorosamente os presentes e aqueles que nos acompanham através dos serviços da Justiça TV. A Relação de Coimbra e a Casa do Juiz têm uma enorme honra e prazer em ter-vos convosco neste colóquio. Uma segunda palavra é de agradecimento. Em primeiro lugar, para o Emérito Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Dr. Luís Noronha de Nascimento, ao Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, Dr. Luís Azevedo Mendes, e ao Sr. Procurador-Geral Adjunto, Dr. Luís Hilário Azevedo, pela vossa importante colaboração na organização concretizadora deste colóquio, sem a qual, verdadeiramente, este jamais teria nascido como nasceu. Por outro, aos distintos conferencistas que aceitaram prontamente o convite para participarem neste colóquio e assim poderem dar-nos nota sumária sobre o que foi a revista Fronteira e sobre o enquadramento social, jurídico e político que esteve subjacente à sua fundação. Minhas senhoras e meus senhores, sabem com certeza que estão a decorrer as comemorações dos 50 anos do 25 de abril de 74. E essas comemorações iniciaram-se no momento cronológico em que a vivência e a democracia em Portugal teve uma duração temporal que excedeu a da ditadura, justamente em março de 2022. As mesmas terminarão em finais de 2026, ano em que se mostrarão transcorridos também 50 anos sobre um círculo de acontecimentos verdadeiramente importante para a nossa democracia. A aprovação da Constituição de 76, na Assembleia Plenária da Assembleia Constituinte de 2 de abril de 76, a formação do primeiro Governo Constitucional, que tomou posse em 23 de julho de 76, sob a chefia de Mário Soares, na sequência das eleições legislativas de 25 de abril de 76. Depois, a eleição do primeiro Presidente da República por sufrágio direto e universal, António Ramalho Yanes, em 27 de junho de 76, dia em que igualmente se realizaram as eleições regionais nos Açores e na Madeira. E, por fim, em 12 de dezembro de 76, a realização das eleições autárquicas em Portugal. A Relação de Coimbra e a Casa do Juiz decidiram associar-se às mencionadas comemorações. Para o efeito, associaram-se ao projeto figuras do Judiciário, de que é coordenador o Sr. Procurador-Geral Adjunto, Luís Hilário Azevedo, e que tem procurado trazer a público, através de 3 colóquios já realizados e de 3 livros temáticos já publicados, o nome e a obra de algumas das nossas mais proeminentes figuras no setor do Judiciário. Assim, sob o teto mais amplo e protetor do projeto de Figuras do Judiciário, procuraremos concretizar, hoje e daqui para o futuro, um ciclo de colóquios incidindo sobre pessoas, entidades ou publicações de relevo no âmbito do Judiciário no período do pós-25 de abril. Este é, justamente, o primeiro desse ciclo de colóquios, que tem por mote o de Fronteira, uma revista Figura do Judiciário. Nele radicando a razão de ser da nossa presença hoje e aqui, neste auditório que gentilmente nos foi cedido pela Casa do Juiz, que, como é anunciado também, é co-organizador do colóquio. Procurando situar no tempo o surgimento dessa importante revista e numa tentativa de perceber as motivações subjacentes à sua criação, importa salientar que um dos produtos mais notáveis da nossa Revolução de Abril de 74 foi a Constituição de 76. Trata-se de um documento axiologicamente condicionado pela ideologia política imperante no período pós-revolucionário e que continha, em alguns dos seus artigos, algumas referências tributárias do marxismo, nele-se consagrando, por exemplo, que Portugal era um Estado democrático que tinha como objetivo assegurar a transição para o socialismo. Tinha uma organização económico-social assente no desenvolvimento das relações de produção socialistas mediante a apropriação coletiva dos meios de produção, solos e recursos naturais. Deveria promover um ensino apto a superar a sua função conservadora da divisão social do trabalho. Deveria assegurar que a criação e a investigação científicas tinham por objetivo o da progressiva libertação de dependências externas. Tinha uma organização económica e social orientada, coordenada e disciplinada por um plano que tinha como objetivo o da construção de uma economia socialista. Tinha uma iniciativa privada configurada como um instrumento do progresso coletivo. Tinha uma política de formação e controle dos preços, em que o Estado poderia intervir diretamente. Apesar de ser um texto jurídico notável,
O certo é que a sua entrada em vigor não gerou consenso constitucional interno, tendo subsistido um intenso debate em torno da Constituição, em especial sobre o sentido fundamental da Constituição, e em particular da Constituição Económica. Na verdade, por uma corrente na qual me parece ter-se situado a revista que é mote deste colóquio, o que era decisivo na Constituição era a transição para o socialismo nela afirmada do ponto de vista programático, o propósito de criação de uma sociedade sem classe, as nacionalizações e o desmantelamento dos monopólios e latifúndios, a apropriação coletiva dos meios de produção, o plano democrático e a reforma agrária. Para outra corrente, onde porventura se integrariam Marcelo Caetano e Pedro Soares Martínez, para lá do socialismo, o que seria verdadeiramente decisivo na Constituição seria o seu caráter marxista e a ditadura do proletariado que dela emergiria. Daí as críticas duras que dirigiam a segmentos do seu texto. Uma terceira corrente, onde se podiam surpreender Manuel Lucena e Francisco Lucas Pires, identificava na Constituição duas dimensões que consideravam incompatíveis e que a tornavam internamente contraditória e, por isso, na sua entender, incapaz de sustentar soluções políticas e económicas coerentes. Por um lado, uma dimensão socialista. Por outro, uma democrática. Uma última corrente respeitava os que, como Jorge Miranda e António de Sousa Franco, surpreendiam e encontravam na Constituição essas mesmas dimensões socialista e democrática, mas que consideravam o resultado de compromissos políticos que procuravam compatibilizar do ponto de vista jurídico. E foi justamente neste caldo de intensa discussão ideológica em torno da Constituição que surgiu, em janeiro de 78, por propriedade da Cooperativa Editorial de Defesa da Constituição, uma revista que se denominou Fronteira e que tinha um curioso lema editorial que é o seguinte: a Constituição é uma linha de defesa e de combate, uma fronteira entre Abril e as oposições de Abril. Tinha como propósitos editoriais o estudo, defesa e divulgação da Constituição, assim como denunciar e combater práticas, atitudes e vícios que se consideravam lesivos do Estado de Direito Democrático constitucionalmente consagrado. Tudo isso através da publicação de textos da autoria de colaboradores juristas e não juristas, incidindo sobre temas de diferentes ramos do saber, entre os quais se contava o direito, a economia, a sociologia, a história, a política, a administração pública, entre outros. Essa revista publicou, creio, 16 números, o último dos quais em 1981. Nela colaboraram autores de diferentes setores profissionais, de que são exemplo, sem menosprezo de nenhum outro, Armando da Silva e Sá Coimbra, escritor e magistrado judicial, que foi diretor da revista. Francisco José Pinto Santos, magistrado do Ministério Público. Eliseu Figueira, Fernando Fabião, Fernando Amâncio Ferreira, Flávio Finto Pereira, Luís Noronha do Nascimento e Alfredo José Sousa, todos magistrados judiciais. Vítor Louro, engenheiro silvicultor e deputado da Assembleia da República. José Pinheiro Lopes de Almeida, advogado e deputado da Assembleia Constituinte. Nuno Teixeira Neves, escritor e jornalista. Eliana Gerção, investigadora. José Dimas de Lacerda, jurista. Laura Lopes, professora jornalista e advogada. Armando de Castro, Luís Carvalho de Oliveira, Armar Jorge, António Arnaud, José António Barreiros, todos advogados. José Augusto Seabra, Joaquim Gomes Canutilho, Vital Moreira, todos professores universitários. Maria Antónia Palha, jornalista. Augusto Santos Silva, o atual Presidente da Assembleia da República. E tantos outros. Diversos foram os temas abordados, entre os quais, e a título exemplificativo, enuncio apenas os seguintes: o Sistema Monetário Internacional, o Mercado Comum Europeu, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, a Reforma Agrária, o Direito ao Trabalho, a questão energética e as armas, a ecologia e o ambiente, a participação popular na administração da justiça, a mulher portuguesa e a Constituição, a liberdade e a representação sindical dos trabalhadores, o controle da constitucionalidade, o direito à resistência em face da inconstitucionalidade, o juiz e a atividade política, a presunção da inocência do arguido, a separação de poderes, o direito à informação e à liberdade de imprensa, a natureza e funções das comissões de moradores, as relações da magistratura com a imprensa, contratação a prazo, direito ao trabalho nas colónias, a prevenção da criminalidade e os fins das penas, o Serviço Nacional de Saúde e direito à saúde, os direitos sociais, a contratação coletiva, a estrutura da propriedade agrícola, a revisão constitucional, os militares e a Constituição, a jurisprudência do Supremo à luz de uma leitura ideológica e tantos outros. A excelência e notoriedade dos referidos colaboradores, a variabilidade da riqueza e profundidade dos contributos de cada um deles justificam plenamente que o projeto de Figuras do Judiciário
tenha eleito a revista Fronteira para tema deste primeiro colóquio, integrado no ciclo de colóquios comemorativo dos 50 anos de abril de 74. Felizmente para todos, conseguimos garantir a presença entre nós de 5 daqueles enunciados colaboradores, a quem penhoradamente agradeço a disponibilidade para participarem neste colóquio. Os senhores conselheiros Luís Noronha do Nascimento e Alfredo José Sousa, a senhora doutora Eliana Gerção, o senhor general Pesará Correia e o senhor doutor José António Barreiros, que da parte da tarde nos brindarão com intervenções com a qualidade superior a que sempre nos habituaram. Ainda da parte da manhã, para lá das intervenções que se me seguem, poderemos assistir a uma entrevista ao Dr. Flávio Pinto de Ferreira, outro dos mais dinâmicos e distintos colaboradores da Fronteira. Resta-me, pois, renovar os meus agradecimentos pela vossa presença e desejo profundamente que este colóquio concretize os objetivos a que se propuseram aqueles que se envolveram na sua organização. Por um lado, e também proporcionar uma jornada de convívio entre aqueles que foram colaboradores da revista Fronteira. Por outro, e também não menos importante, dar a conhecer às gerações mais recentes o projeto subjacente a essa revista, o ambiente social, económico e político que o justificou, assim como aqueles que nele colaboraram ativamente. Muito obrigado pela vossa presença e atenção.